Quem é Isa Heráclito? Eu sou Isa Heráclito. Eu sou empreendedora, né? Fui criada na igreja evangélica, então eu nunca fui uma católica de BGE, que nasceu Qual era na a denominação que você Denominação participava? Batista. A Batista. É. Então, eu fui criada na igreja evangélica e lá permaneci por 36 anos, né? Então, nunca tinha tido dúvidas sobre a minha fé, tinha uma relação muito boa com a igreja. Desde berço. Não de berço, mas ainda na infância. Acho que por volta de 8, 9 anos, minha mãe levou a gente para a igreja, nós gostamos, graças a Deus, né? Foi uma coisa muito boa que ela fez pela gente, por mim, por meus irmãos. E aí eu cresci na igreja, até os 36 anos convicta que jamais seria católica. E o que te levou a considerar a fé católica? Uma crise no casamento. Conte-nos. Vamos lá. Em 2022, eu estava vivendo uma crise do casamento. Sabe a crise? Você é casado? Não, né? Namoro. Namora. Pronto. Quem é casado sabe que existe uma crise, a crise dos 7, 8 anos por ali, tem uma crise no matrimônio. Se vem outras, depois eu vou descobrir, né? Mas eu estava vivendo essa crise no casamento. E eu falava A, meu marido entendia Z. Ele falava B, eu entendia D. E aí, como para a minha antiga denominação, o casamento ele não é um sacramento, então eu pensei, casei errado, vou me separar, né? Vou fugir daqui que esse negócio não tá dando certo. Isso era julho. Eu atendi uma pessoa, numa consultoria de cores, que eu trabalho com isso também. Então, eu atendi uma cliente que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela nem daqui de João Pessoa é. E ela, quem marcou foi o genro dela. E no dia do atendimento, eu atendi, fiz toda a consultoria dela. No final, do mais absoluto nada, que a gente só tinha falado sobre cores. Ela olhou pra mim e fez, Isa, você tem dúvidas sobre o divórcio? Do nada. Eu tenho. Passado os segundos de perplexidade, porque não tinha condição dela saber que eu estava pensando sobre aquilo, eu fiz tenho. Aí ela disse, olha, antes de vir para cá, ela é evangélica, né, protestante, ela disse que orou e que pediu a Deus uma palavra, porque ela ia passar amanhã comigo na consultoria e Deus tinha dado uma palavra sobre o divórcio. E ela falou, à noite, quando eu chegar em casa, eu mando a foto da passagem bíblica para você. E aí eu, tá bom, fiquei embasbacada, porque como é que ela sabia, né, sobre aquilo, não tinha como ela saber condição nenhuma. Até hoje eu tenho essa mensagem guardada. Ela mandou a foto da passagem bíblica do Novo Testamento, falando que aquilo que Deus une, o homem não separa, tal. E eu fiquei com aquilo em mente. E foi quando eu comecei a estudar o matrimônio. Mas eu comecei a estudar porque eu queria uma justificativa para me separar. Então, eu ia e voltava naquele texto e pensando se tinha fundamentação bíblica o divórcio. E estudando sobre o divórcio, eu encontrei o sacramento. Quando eu encontrei o sacramento, aquela realidade ali na minha frente, eu fiz, meu Deus, a igreja católica tá certa nisso aqui, será? Aí eu fiquei, não, mas tá falando que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas não foi Deus que uniu. Aí eu comecei a buscar justificativas. Mas a realidade, ela é soberana. E o incômodo sobre aquilo só crescia, né? E a crise também. Então eu continuei estudando os sacramentos e naquele período da minha vida, tudo me apontava para os sacramentos. Coisas aleatórias me apontavam para o sacramento. Até que eu sentei com o meu marido, nós só éramos casados no civil, e a gente combinou como seria a nossa separação, né? O que é que a gente ia fazer, tal, como é que a gente ia fazer, que nós somos sócios também de uma empresa, como é que a gente ia fazer. Sentamos e decidimos ali o esboço de como seria. Terminada essa conversa, eu me deparei assim, poxa, essa separação ela tá muito próxima. E fiquei muito triste. Mandei uma mensagem para um professor que eu tomava aulas particulares na época, sobre beleza, que tem a ver com o meu trabalho, dentro de um ponto de vista mais filosófico. Aí eu mandei uma mensagem para ele e disse, olha, o meu principal projeto fracassou, eu estou me separando. E ele mandou uma resposta e disse, Isa, como assim? Não tem jeito de, né, reconciliar? Vamos marcar uma aula, um encontro. Ele não mora aqui, mora em Santa Catarina. E aí eu fiz, o que é que está acontecendo? Eu expliquei, né, da nossa crise e disse, e também tem a questão do sacramento, porque ele foi casado na igreja católica. Aí ele falou assim para mim, olha, mas com relação a isso tem a nulidade. Então você pode conversar com o padre. Então, para quem está assistindo e não conhece, né, a igreja ela considera o matrimônio indissolúvel, mas ele precisa estar dentro de uns critérios. E se não for correspondido a esses critérios, a igreja investiga e declara ou não a nulidade. E existe todo um tribunal eclesiástico que faz esse processo, certo? Está abrindo esse parênteses para importante as pessoas saberem. Aí ele falou sobre isso. Aí eles procuram um padre. Isso era uma sexta-feira à noite. No outro dia, de 8 horas da manhã, eu me levantei e fiz, bem, eu só vou lutar por esse casamento se ele for meu. Se não for, não vai dar certo eu lutar, porque ele nunca vai ser meu. Então, vou sempre viver nessa crise. Eu imaginei isso, que só valeria a pena se eu tivesse certeza que aquele casamento era meu. E ali, mediante o conhecimento que eu estava tendo sobre o que era um sacramento, então tinha indícios de que não era.
Isso me deixou desbaratinada. Aí eu fui fazer o quê? Procurar um padre. Cheguei para Cavalcante, o nome dele é Germano Cavalcante. E ora eu chamo Germano, ora eu chamo Cavalcante, mas são a mesma pessoa. E eu fiz, eu vou procurar um padre, porque tem a questão do sacramento, e eu tenho que conversar com o padre, porque senão eu não vou continuar nesse casamento. Ele, vamos falar com o pastor. Eu fiz, não, eu vou falar com o padre. Por que falar com o padre? Porque o padre me desafiava, né? Eu cresci na igreja evangélica, então eu sabia o que o pastor me falaria. Tanto é que eu procurei depois, ele falou exatamente O que você imaginava? o que eu imaginava, que foi: pastor, vamos separar porque ele já foi casado. Minha filha, mas Deus não é a favor do divórcio. Certo, então ele não devia ter se separado da outra. Ele, não, mas agora ele tá com você. Eu digo, mas peraí, Deus é ou não é a favor do divórcio? Né? Ou é ou não é? E aí fui-me embora procurar um padre. Cheguei, o único padre que eu tinha referência não estava na paróquia, tinha ido para um congresso. Eu liguei para uma funcionária e perguntei onde tinha o padre. Ela, na igreja, né? Aí eu fiz, mas eu quero agora. Era sábado, umas 9h pouca da manhã. E aí ela fez, olha, agora eu não sei onde tá tendo missa. Eu sei que se você for na Servos de Maria, Na comunidade. na comunidade, vai ter. Aí onde fica? Ela, no Conde. Depois eu vou no Conde. E meu marido, não, vamos procurar um por aqui. Eu vou onde tem um padre. Eu só sossego quando eu falar com o padre hoje. Fui, a gente se perdeu, não sabia onde era. Foi bater na cidade do Conde, voltou, achamos a granja. Chegamos lá, para você ver o meu nível de conhecimento do catolicismo. Eu disse que queria falar com o padre, o rapaz fez, espere aqui no santuário. E eu em frente. Aí eu fiz, onde fica? Aí ele... Aí eu, é a igreja? Aí ele, Aí eu, tá bom. Aí sentei, fiquei lá esperando, daqui a pouco chamaram. Aí foi, o padre tá atendendo um casal, e daqui a pouco ele atende vocês. Então, demorar. E meu marido, vamos embora, eu só saio daqui quando eu falar com o padre. E lá não pega o celular, então não tinha nem internet para me distrair, não tinha levado o livro, não tinha levado nada, era só eu e minha agonia. E aí o padre, quando deu 12h30, ele fez, olha, vai ter adoração de 2h da tarde, atendimento de confissão, eu preciso almoçar. Quem era o padre? Era Padre Marques, que estava lá. Inclusive, é meu primo ainda. Mora perto. Pronto. Cresceu pertinho de mim lá ainda. Pois foi ele. Aí eu fiz, ele, se vocês quiserem almoçar aqui, aí a gente vai almoçar aqui, meu marido, vamos embora. Eu só saio daqui quando eu falar com o padre. E aí almoçamos lá. E depois voltamos pro santuário, que eu já sabia onde era. E hoje eu sei que estava tendo adoração santíssima, mas eu não sabia, né, que estava tendo. Eu só via as pessoas com muita reverência. Aí eu entrei toda dura. Assim, porque eu vi as pessoas chegando. Sem saber nem o que estava acontecendo. Toda reverência e tal. E eu, meu Deus, aí eu entrei toda dura. Eu falei, o que será que pode fazer aqui? Fiquei lá assim, ó. Né? Quando eu olho, lá vem um senhor. Aí eu fiz, aquilo ali deve ser um padre, já era outro padre. Aí eu corri. Boa tarde, boa tarde. O senhor é o padre? Aí ele, sou. Aí eu fiz, eu queria falar com o senhor. Aí ele... faz tempo que você tá esperando? Aí eu fiz 3 horas. Aí ele, venha. Aí lá vai meu marido, né? Também. Aí ele, peraí, não é confissão não? Eu fiz, não, padre, não é confissão não. Eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Aí ele, certo, quem ele mandou aqui? Aí eu fiz, meu professor. Ele, você faz teologia? Eu fiz, não, padre, eu sou evangélica. Eu quero só tirar uma dúvida. Ele, um instante que eu vou pegar minha estola. Eu não entendi porque ele foi pegar a estola, acho que ele foi rezar. Porque ele deve ter visto que eu tava muito perturbada. Voltou. Sentou, eu e meu marido sentamos e ele perguntou, né? E eu expliquei, eu fiz, olha, padre, é porque ele já foi casado na igreja e eu vou me separar porque tá errado, né? E meu marido, não, mas a igreja não dá uma... Revoltado, né? Aí o padre, reze, meu filho, reze. E eu, então, não tá certo, né? Isso não tá correto, pelo que eu entendi, que a igreja não permite. E chorando, eu comecei a chorar e o padre, e meu marido contestando, ele era o protestante da história. Viu? Aí o padre falou várias coisas, né? Eu expliquei minha angústia, ele disse que não era especialista em direito canônico, mas que eu poderia procurar. A igreja que eu tinha ido, o padre era. E aí Deus me levou no lugar certo. Ele falou, esse padre que você procurou, ele foi muito tempo do tribunal eclesiástico, então você pode procurar ele e tal. Eu lembro que ele falou isso. O resto, eu não lembro. Mas eu lembro que eu passei muito tempo lá. E ele falava e eu chorava. Ele falava, era o padre Ticiano. Padre Ticiano, muito bom também. E ele é italiano, né? E eu fazia um esforço para entender, às vezes, o que ele tá falando. Foi uma fala mansa, mas eu não me lembro de nada que ele falou. Eu só me lembro que era bom. E que aquilo me tranquilizou. E eu só lembro de uma frase. Ele olhou pra mim e fez, minha filha, o Espírito Santo, quando mexe com a gente, ele mexe com tudo. E ele tá mexendo com você. Aí eu fiquei assim, estatalada. Aí eu, amém, né? O Espírito Santo era uma coisa boa. Eu, amém. Aí o que acontece? Eu fiz assim, Cavalcante, eu acho que tu vai morrer. Aí ele empolguei, a gente saiu de lá, ele achou que eu não tava gostando e eu estava amando, porque ele falou, o padre conversou muito, né? Contou várias histórias. Eu não lembro de nada, só lembro que era bom. E que aquele me tranquilizou. Aí eu fiz, olha, aí eu contei pro meu marido, eu fiz porque teve um dia desse, que eu não conseguia dormir, só orando pela salvação do meu marido. Eu não dormia. Aí eu levantei, fui pra sala e pedia muito a Deus, Jesus, conceda o céu para Cavalcante, que ele tenha salvação, que o Senhor tenha misericórdia. Eu orei muito pela salvação dele. Aí eu associei
Aí eu fiz, eu acho que tu vai morrer, porque eu tava orando pela tua salvação. E pelo que eu tô entendendo, tu tá em pecado. Se a igreja estiver certa mesmo, tu tá em pecado. A gente precisa organizar isso aí. Mesmo eu não crendo ainda na igreja católica, mas aquela verdade, ela tinha sido muito forte para mim. Então, verdade entendida, verdade obedecida, né? E aí ele, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí a minha busca começou a partir do sacramento do matrimônio. Então, ele procurou o padre, né, na igreja onde ele casou, procurou saber como era o processo de nulidade e pegou todos os documentos. E aí nós fomos iniciar esse processo de nulidade, né? Eu ajudando ele, porque eu passei um domingo só lá no site do Vaticano, pesquisando direito canônico. E quando nós fomos procurar a outra parte, havia fortes indícios de que o sacramento não foi válido, nitidamente. Então, aquilo me deu uma certa esperança. Em que sentido? Peraí, se existe possibilidade desse sacramento não ter sido válido, então pode ser que esse casamento seja meu. Então eu ficava naquele limbo. Mas a crise está acontecendo. Mas será que é, será que não é? Então eu fiquei nessa confusão, certo? E aí ele foi providenciar toda a documentação para dar entrada no processo de nulidade. Paralelo a isso, como eu fiquei atenta ao sacramento do matrimônio, tudo me apontava para os outros sacramentos. De modo que tudo me chamava muita atenção. E aí eu fui ver no sacramento do batismo, fui vendo os outros sacramentos. A partir de uma aula com esse mesmo professor, que não tinha nada a ver com a igreja, era sobre literatura. Mas eu disse, não sei por que essa aula me remeteu os sacramentos. Elisa, ele também não entendeu. Mas por qual motivo? Eu disse, me parece, essa foi minha conclusão, me parece que os sacramentos, eles são atributos divinos que Deus colocou na realidade, porque sabia que a gente ia fazer besteira. Por isso que a gente precisa se confessar, não é? Ele, você entendeu tudo. Eu disse, menina, e fiquei. E como é que eu tô dizendo isso, né? E eu passei a não ir mais para o culto. Não por conta da igreja católica. Eu nem tinha essa consciência, na verdade. Eu passei a não gostar do culto. Eu fazia, Cavalcante, tá muito barulho hoje, né? Aí ele, não, tá igual. Eu disse, não, tá não. Aumentaram o som. Aí ele, não, tá igual. Aí eu, devia ter Santa Ceia todo domingo. E fiquei vendo inconsistências, né? Eu amava a igreja que eu era, mas eu comecei a ver inconsistências. E aquilo me fez ficar numa crise. Eu não falava a ninguém, né, que eu não tava gostando do culto. Eu só comentava com ele, assim, que eu tava achando um pouco barulhenta e tal. E eu comecei a me esquivar do culto. Ele falou, vamos pro culto. Eu disse, não, tenho que estudar. Vamos pro culto. Não, vou ver o YouTube. Vamos pro culto. Então, ele passou a ir pro culto e eu não ia pro culto. Porque eu comecei a investigar a igreja católica silenciosamente. Porque, intuitivamente, as coisas me estavam sendo apresentadas. Aí eu comecei a estudar, consumir conteúdo já na internet, né? Por isso que podcasts como esse são tão valorosos, né? Eu assisti vários conteúdos de pessoas católicas, e eu olhava assim, eu fazia, meu Deus, essa pessoa é tão inteligente, como é que ela pode ser católica, né? Porque eu achava o católico, assim, todo respeito, um pouco, né, desprovido da inteligência, como se o bichinho, né? Meu Deus, né? Como é que ele... Pois é, né? Eu vivi aquela confusão. E a crise continuando. Aí, eu fui perguntar para o meu professor, que ele é católico, eu fiz, você já rezou? Mandei uma caixinha, né? Você já rezou para eu me tornar católica? Ele respondeu, sempre. Aí eu quase que eu mandava, pois pare. Tá funcionando. Eu acho que tá dando certo, porque eu comecei a ver os assuntos católicos com outros olhos. E aí, nesse meio, eu sonhei que minha mãe, que é anticatólica, mandava eu rezar o rosário 3 vezes. E eu não sabia nem o que era rosário. Aí ela mandava eu rezar o rosário, eu fazia, o que será rosário? Eu sei o que é o texto, né? Aí fui pra internet. Rosário. Aí era o texto e tal. Aí meu Deus, é a mesma coisa. Aí coloquei no grupo de um curso que eu estava fazendo, que tinha um rapaz que estudou 2 anos no seminário, então ele entendia muito, e tinha muita gente católica. Gente, rosário e texto é a mesma coisa, né? Aí começaram a tirar minhas dúvidas. E se você está estudando catolicismo, eu jamais. Jamais, não tenho dúvida na minha fé, porque realmente eu não tinha. Uma funcionária minha percebeu, aí perguntou assim, Isa, você seria católica? Aí eu seria, se lá tivesse a verdade. Porque eu tinha certeza que não estava, né? Não, se lá tivesse, eu seria numa boa. Mas isso significava para mim que seria impossível eu encontrar lá a verdade. E a verdade era uma coisa que eu buscava muito. Lá na Sevos, quando eu fui procurar o padre pela primeira vez, nesse tempo de espera, quando eu entrei no santuário, eu me lembro que eu fiz uma oração. E foi uma das orações mais sinceras que eu fiz na minha vida. Eu olhei assim, né, parece o céu, né? Assim, o teto lá pintado. E eu falei assim, só com a minha mente, falei, Jesus, a verdade é uma pessoa. Ela é o Senhor. Por favor, me mostre essa verdade. Porque minha investigação tinha começado ali, sabe? Eu tinha entendido que era o sacramento do matrimônio. Eu estava esperando um padre, tudo contrário à minha fé. E eu fiz, por favor, me revela essa verdade, porque ela é
Uma pessoa. Foi essa a minha oração. Naquele dia. E aí, eu achava que essa verdade eu encontraria em outro lugar. E não na igreja católica. Por isso, quando a minha funcionária perguntou se eu seria católica, seria se lá tivesse a verdade. Porque eu tinha certeza que não estava. Tanto que quando meu marido foi da entrada, veio essa questão de anulidade, a ex dele falou que rezava por isso, que queria voltar à igreja e tal. Aí eu entendi que Deus estava me usando para resolver os assuntos dos católicos, né? Foi uma oração dela, então não tem nada a ver. E continuei estudando, né? Continuei estudando e entrei numa crise. Você imagina, eu tinha vivido 36 anos acreditando de um modo. Aí agora tudo aquilo que eu acreditava era diferente. Eu achei que eu ia ficar doida. Acaba virando uma crise de identidade mesmo, Virou. né? Virou uma crise de identidade. Eu ficava com medo. Quando eu digo assim, eu achei que eu ia enlouquecer, não é uma metáfora. Eu achei mesmo. Eu me sentia na beira do precipício e sentia que se eu caísse, eu não voltava. Que eu podia entrar numa depressão, que eu estava tendo aquela crise, que estava tudo muito confuso na minha cabeça. Como é que eu não gosto do culto? Como é que essa igreja tá certa? Como é que eu sonho com minha mãe? Me mexeu muito comigo. Mandar eu rezar esse rosário, meu Deus, que loucura. Tal. E eu calada, eu não falava, mas as pessoas começaram a perceber, porque eu comecei a perguntar às pessoas próximas que eram católicas, fazer perguntas, questionamentos. Eu me lembro, uma amiga minha com o marido, e ele falando que da Eucaristia. Eu digo, vocês são os canibais. Elisa, eu digo, representa. Ele não representa, é Jesus. Eu disse, então vocês são canibais, vocês estão comendo Jesus. Não, pelo amor de Deus, isso é uma loucura. E eu contestava muito. Até que a crise se agravou no casamento. E aí, o processo lá, rolando, né? Pega a declaração, pega documento, faz isso, tal. E eu, no meu processo aqui, né? À parte. E aí a crise no nosso casamento continuou. Nós sentamos e fomos fazer o restante dos combinados, né? Que tinha iniciado. Materializar mais o que a gente ia fazer com a empresa, onde é que eu ia morar, com que eu ia trabalhar, tal. E nós sentamos, combinamos tudo como seria. E eu comecei a procurar apartamento, né? Porque eu ia me separar. E quando eu encontrei um apartamento que, inclusive, tinha as cores que tem na minha casa, então me senti, né, um ambiente familiar, aí encontrei, disse, pronto, agora vamos resolver para eu comprar esse apartamento. Comecei a preparar currículo, eu fiz, vou arranjar um emprego, né, porque eu achava mais fácil, da minha parte, conseguir me recolocar no mercado do que permanecer com a loja, que era sócio dele, não tinha sentido continuar. Aí, eu lembrei do padre. Minha vida estava toda mexida. Então, eu tinha uma casa, eu tinha um marido, eu tinha um carro, eu tinha uma loja, uma religião, aí agora não tinha nada. Na iminência de sair daquela casa, de não ter mais aquele trabalho, não gostava da minha igreja, tudo mexeu. Aí eu lembrei, o Espírito Santo, quando mexe com a gente, ele mexe com tudo. Aí, nós já havíamos, inclusive, comunicado às famílias. Falamos com a família dele, falamos com os meus pais, de nossa separação, tudo bem certinho. Só que, como casal, havia uma crise. Mas quando eu pensava na salvação dele, no bem dele, eu tinha um amor muito grande. Eu queria que ele fosse salvo. Então, para mim fazia sentido lutar para que ele não pecasse, entendeu? A separação, no final, era também um ato de amor. Era uma mistura, sabe? Tá ruim para mim, mas ao mesmo tempo não é para isso acontecer. Era muito confuso. Aí eu voltei no padre. Uma amiga minha foi comigo num sábado e disse, vamos lá, eu vou nesse padre, porque eu vou mesmo perguntar a ele. E aí, padre? A segunda parte, né? Atrevida, viu? Quem era o padre? Padre Ticiano. Padre Ticiano, você voltou lá na comunidade, lá Voltei, na Servos. E aí, quando chegou lá, não estava tendo atendimento. Aí a minha amiga falou com um rapaz e disse, você poderia chamar o padre para conversar com ela, que ela tá precisando muito. Aí o rapaz olhou assim, acho que viu minha cara de desespero. Fez, só um minuto, vai conversar com Nossa Senhora? Aí eu... Eita. Ele mandou eu conversar com Nossa Senhora. Ela, vai, mulher, senta lá na gruta. Eu vou falar o que com ela, mulher? Não sei nem falar com ela. Vai, Isa, senta lá. E aí, como é que foi uma batista conversar com Nossa Senhora pela primeira vez? Eu sentei e fiquei lá olhando pra ela. Aí minha amiga, vai, mulher, fala com ela, eu vou me retirar. E saiu e me deixou lá. E eu olhei assim, achando esquisitice. Aí eu fiz, mulher, me ajuda aí, né? Totalmente displicente. Me ajuda aí. Aí fiquei, né? Vou falar o que com ela. Parecia... Sabe quando você é colocado numa pessoa que você não tem intimidade e você fica encabulada? Foi o que eu senti. Disse, que coisa estranha, né? Aí quando eu olho, lá vem Padre Ticiano. Não chamaram ele porque eu não lembrava o nome dele. Ela pediu pra chamar um padre. Aí lá vem ele. Eu, é o mesmo, corri. Aí, padre, tudo bom? Olha, eu vim aqui ano passado, já falando. Aí ele... Sim, vem, calma, minha filha, ele sentou. Aí eu fiz, olha, que eu vim e que ele era católico. Ah, que ele era evangélico, você é católica. Aí eu fiz, não, eu sou evangélica. Ele era católico, porque ele foi criado na católica e quando eu conheci, estava desbandeirado no mundo, né? Aí ficou indo para a igreja protestante comigo. Ele lembrou. Aí eu fiz, padre, minha vida virou de cabeça para baixo. Estou me separando e contei tudo que eu estava passando. Estou muito angustiada e tem um detalhe. Eu vivia dizendo que a história tinha um mistério.
Tem um mistério. Olha, essa história tem um mistério. Eu falava pra tia dele, que é psicóloga, conversando assim, olha, tem um mistério nessa história. Ela, que mistério? Eu fiz, eu não sei, é um mistério. Se não fosse, se eu soubesse, não era mistério. Ela, Isa, mas como assim? Eu disse, eu não sei, eu acho essa história muito estranha, tudo que tá acontecendo comigo muito estranho. Jantei pro padre, olha, padre, tem um mistério, não sei o quê, vamos separar. Já arranjei o apartamento, tudinho, mas eu vim aqui pro senhor me dizer a segunda parte. Porque o senhor disse que o Espírito Santo ia mexer com tudo. Mexeu. E agora? Aí ele olhou pra mim e fez, eu digo, faço o quê? Aí ele, nada. Deu uma raiva. Aí eu respirei, né? Eu fiz, assim, tá de brincadeira comigo. Porque eu aqui no desespero, e ele, não faço nada. Aí eu fiz nada. Esperei passar o segundo da raiva, porque eu achei um desrespeito, assim. Como é que eu quero saber o que eu faço ali pra fazer nada? Eu aqui no meio do furacão. Aí ele fez, nada. O seu marido é a favor que você continue em casa? Eu fiz, que você continue na loja, no trabalho? Eu fiz, Aí ele fez que você... Aí ele perguntou, né? Então não faça nada. O Deus que começou a falar com você em mistério, ele vai lhe revelar esse mistério. Você está se convertendo, minha filha. Aí eu... Me convertendo a quê? Tipo, eu sou crente, né? Já sou convertida. Você está se convertendo ao catolicismo. Aí eu respirei, que era pra vir, porque, né, como boa protestante, eu tinha que protestar. Aí quando eu respirei, aí ele fez assim, ó. Diga nada, não. Eu não estou lhe chamando pra vir. Aí me desarmou. Por quê? Porque eu pensei, quer dizer, venha, que aqui é maravilhoso. Eu não estou lhe chamando pra vir. Eu estou dizendo o que eu estou vendo. Você está se convertendo. Eu fiquei sem palavras. Por quê? Porque ele não estava me convidando. Né? Então, me desarmou. Porque eu queria debater. E ele disse, não faça nada e você está se convertendo. Eu fiquei calada, ele olhou pra mim, o sino começou a tocar, aí ele fez, eu preciso ir, que eu vou celebrar a Santa Missa. Olhou nos meus olhos e fez, eu vou rezar por você. Parecia uma faca entrando assim em mim. Aí eu, certo, por favor, reze mesmo. Ele fez, eu vou rezar por você. Aquilo foi um bálsamo. Sabia que tinha alguém rezando por mim. E aí eu saí, lesa. Aí quando eu fui chegando no carro, minha amiga, o que o padre falou? Chega, tu tá diferente. Não, chega, tá com um semblante calmo. Eu disse, mulher, ele falou pra não fazer nada. Aí ela fez nada. Aí eu fiz, foi. Ela, tu vai fazer o quê? Nada. Aí ela fez, e outra? Eu disse, e outra? Ele disse que eu tô me convertendo. Aí ela... Aí ela fez, e aí? Aí eu fiz assim, aí eu vou pra missa amanhã. Oxi. Aí tu foi? Fui. Foi pra missa. Aí ela falou assim, aí ela fez isso, a gente já tava desconfiando, porque tu com esse negócio do sacramento e tu nem é católica, tava estranho, acho que todo mundo já percebeu. Eu disse, mulher, então eu sou uma corna teológica. Todo mundo percebeu, menos eu. Ela, e aí, eu vou pra missa. Ela, tu vai pra missa? Eu digo, eu vou. Só que a minha ideia era o quê? Ir à missa e depois dizer ao padre que ele tava errado, né? Que eu era atrevida. Aí, qual foi as principais dificuldades que você encontrou nesse seu processo já inicial de conversão? O que você achava mais difícil de entender da fé católica, que você tinha mais preconceito? Tudo vai ser respondido da minha experiência inicial com a missa. Fui à missa. Todo mundo sabia que eu tinha ido pra missa, porque todo mundo já sabia que ia me separar. Quando eu fui procurar o padre, a gente tava num almoço de família, eu falei, eu tenho que ir, que vou falar com o padre. Quando eu voltei, cheguei com a notícia, né, que eu tava me convertendo e que não era pra eu fazer nada. Eu fiz, bem, pelo menos eu vou à missa, né, porque eu quero ver se esse padre tá certo mesmo, mas Você eu já acho tinha ido à missa alguma vez ou essa foi a primeira? 7º dia, assim, missa de 7º dia e um batismo, né? Foi o batismo, inclusive, da filha dessa amiga que foi comigo procurar o padre. Aí, cheguei à missa, no local onde foi o batismo dessa priminha, né, filha dessa minha amiga e tal. Beleza. Cheguei toda desconfiada, sentei, recebi lá o jornalzinho, fiquei. Achei uma chatice. Quando perguntava o que achou da missa, eu chata e enfadonha. Só que tem um detalhe. Intimamente, eu observava tudo e eu achei que parecia com o céu. Eu olhava e fazia, meu Deus, eu acho que o céu deve ser assim. Não deve parecer com o culto. Isso aqui me parece o céu. Meu coração intuía. E quando eu olhava e achava tudo estranho, tudo chato, mas ao mesmo tempo eu achava parecido com o céu. Aí minha crise piorou. Porque eu fiz, se o céu for daquele jeito e eu não tô gostando, eu vou pro inferno. Foi isso a minha conclusão, entendeu? E aí, uma vez, meu marido estava ouvindo uma aula no YouTube, colocou um conteúdo e a pessoa, olha, se a gente fosse pro céu hoje, a gente ia achar chato. Aí eu não tinha dito a ninguém meu pensamento, eu disse, meu Deus, é comigo. Aí ele, porque a gente gosta do pecado. Eu disse, meu Deus, me ferrei, vou pro inferno. Eu disse, e agora? Se a missa for o céu, eu tenho que gostar do céu. Aí eu passei a ir pra missa, não porque eu gostava da missa, porque eu queria gostar do céu. Por quê? Quando
hoje eu sei que foi na oração eucarística, naquele momento me parecia o que é? A eternidade tocando a realidade. E aquilo me fascinava. Então eu passei a ir para várias missas porque eu queria gostar do céu. Porque eu entendia que ali parecia com o céu. Então, eu falando para uma amiga católica, né, que me ajudou muito no processo, Rafa, e ela mandou para mim um vídeo. Ela sabia que eu estava em algumas missas, mas eu não dizia que eu achava parecida com o céu, porque eu não ia dar cabimento, né? Porque eu jamais serei católica, então fiquei só na minha. Aí ela mandou, Isa, olha como é a missa do ponto de vista espiritual. Quando eu vi o vídeo, eu fiz, meu Deus, é desse jeito que eu penso, porque a minha imaginação flui. É aquele vídeo que é de uma animação, né? Que é feito, um documentário. Uma mulher chega rezando, é os anjos. Quando eu vi, era do jeito como eu imaginava. E aí, a missa ganhou um outro significado, né? Pra mim. Por quê? Porque eu via que a minha intuição estava certa. Que, na verdade, era o Espírito Santo me soprando. Foi quando eu comecei a estudar mais, de maneira mais consciente, digamos assim. O que é que acontece na missa? Porque batiza, tal. Então, eu comecei a estudar com mais seriedade. Mas ainda não querendo me tornar católica, mas para conhecer. Eu quero conhecer porque eu só posso protestar daquilo que eu conheço, né? Minimamente. E aí eu fui me deparando com as verdades de fé. Fui vendo, menino, isso aqui é isso mesmo, tal. Então, eu comecei a crer, né? Comecei a concordar. Eu concordando. Mas aí, o ponto, a virada, assim. Isso aqui foi o que virou. Foi a Eucaristia. Aí é inevitável. Essa pergunta que eu ia fazer para você era justamente sobre a Eucaristia. Você veio da Igreja Batista, hoje é católica. Qual foi aquele ponto principal relacionado à Eucaristia e à sua conversão que você disse? Agora eu sou católica. O que foi que mudou? Então, foi a Eucaristia. O que é que acontece? Ia ter um churrasco na casa do tio do meu marido, ele foi. Vamos, eu fiz, não vou. Porque um professor de Campina Grande, Pedro Augusto, ele liberou algumas aulas do curso que ele tem, né? Sobre fé e tal. E aí eu vi no Instagram que ele ia liberar no YouTube aquelas aulas. Então eu não sabia se ia ficar só por 24 horas e tal. E uma das aulas tinha o título, E o Verbo se fez carne. E esse prólogo de João, ele sempre me chamou muita atenção. Eu amo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era tal. E aí quando eu vi que a aula ia ter esse título, eu não sabia que era sobre a Eucaristia. Eu me atraí pelo título da aula. Eu falei, eu vou assistir essas aulas. E aí meu marido foi, eu fiquei em casa só. Assisti a primeira aula, ele explicando sobre a criação, sobre a tal. Aí na segunda, quando veio a transubstanciação, que ele foi explicando, e eu, é isso aí, concordando. E aí quando ele disse, então quando o sacerdote, né, ele falou sobre a alma sacerdotal, e ele disse, quando o sacerdote ergue e diz, isto é o meu corpo, acontece o milagre da transubstanciação. Quando ele falou aquilo, eu pensei assim, meu Deus, é o Senhor lá, tipo, é isso aí, eu fiquei, é o Senhor lá. Aí ele continuando a aula, eu disse, eu quero o Senhor, eu vou para lá, porque o Senhor tá lá. E é o Senhor que eu quero. O Senhor, essa verdade, foi ali que eu encontrei a resposta da minha oração. Jesus me mostra a verdade, e a verdade é uma pessoa. E eu vi ali a possibilidade de estar diante daquela pessoa. Entendeu? Ali, na minha frente. Aí eu disse, meu Deus, é o Senhor, eu quero o Senhor. Era catarro misturado com lágrimas, uma agonia. E eu fui e mandei uma mensagem para o meu marido. E disse assim, se eu fosse você, eu me confessava amanhã para poder comungar. Porque agora eu quero e não posso. Né? E quando eu escrevi, aí eu rezei, né? Orei, fiz minha oração e fui dormir leve, dormir tranquila, sabe? Uma pluma, porque eu sabia que lá estava Jesus. Foi a partir desse momento que eu passei a querer me tornar católica. Então eu não ia estudar para protestar, eu ia estudar para entender e amar. Eu quero conhecer e eu quero amar, porque ele está lá. E aí eu ia para a igreja, tirava foto do altar e mandava no meu grupo, né, do curso. Gente, o que é a comunhão? Calma, Isa. Aí explicava, entendeu? E eu soube que tinha a capela do Santíssimo, aí disseram pra mim, por que você não vai à capela? Como é isso? Tal. E quando eu soube, né, que Jesus estava lá, eu disse, menina, eu quero ir fazer uma visita. Como é que eu faço? Aí o meu amigo falou assim, Isa, você chega, muito nervosa. Chegue, como quem é uma turista. E diga, boa tarde. Por gentileza, você sabe me informar onde fica a capela do Santíssimo? Aí a pessoa vai lhe dizer. Aí eu, tá bom, ensaiei. Boa tarde, gostaria de saber. Aí quando eu cheguei tão nervosa, eu levei uma topada, né, na frente da igreja, caí na frente dos bancos. Eu não vou me sentar aqui nervosa, porque eu sabia que ali eu poderia me encontrar com Jesus. E aí, se tu fosse na capela... o primeiro encontro pessoal. Aí eu disse, fui não, porque eu levei uma topada, fiquei muito nervosa.
E aí eu passei a estudar para querer amar a igreja, né? E assim, para quem foi criado na igreja protestante, eu não sou uma teóloga, né? Na verdade, eu sei pouquíssimo. Por quê? Deus usou daquilo que eu já sabia e que eu conhecia para me ensinar aquilo que eu não sabia e nem conhecia. Eu falei que eu gosto muito do prólogo de João, sempre gostei, né? No princípio era o verbo tal. Então, o meu entendimento da Eucaristia, acatei por essa aula, mas também depois me fez muito sentido, passado a emoção também, uma maneira racional, que eu fui elaborar aquilo mais na minha cabeça. Eu lembrei de Gênesis, né? Como foi que Deus criou o mundo? Ele criou o mundo pela palavra, não foi? E Deus disse, né? Haja e ouve e tal. Os milagres divinos, eles se dão, quando Jesus curou o cego, não foi fazendo uma cirurgia no cego, foi como? Milagre, né? Pela palavra, né? E quando ele perdoa pelo quê? Pela palavra. Pela palavra. Então, na nossa justiça terrena, uma pessoa é perdoada, ela cumpre, né, uma sentença, ela fica presa. Tem alguma coisa a ser feita. Pra gente resolver algum problema de saúde, toma um remédio ou faz uma cirurgia. Mas os milagres, né, de Jesus, eles foram pela palavra, né? E usando, muitas vezes, algo material. Então, me fez sentido a palavra e a matéria. O espírito e a matéria, né? Então, quando eu vi, peraí, ele criou o mundo pela palavra, e tinha um hino muito antigo, baixa uma palavra aí toda a terra treme, bem protestante. Eu fiz, rapaz, se baixa uma palavra para a terra tremer, baixa uma palavra para o que era pão não ser mais pão. Porque ele é. Porque ele é o verbo. Entendeu? Ele é a palavra por excelência. Então, ficou simples para mim. Eu fiquei até triste. Como é que eu não sabia disso antes? Parecia que eu tinha sido enganada a vida toda. Como é que eu não... Meu Deus, como é que eu não vi? Como é que eu não tinha ligado uma coisa com a outra? Né? Que o Deus que é verbo, que deu substância às coisas pela palavra, o que é para ele transubstanciar? É o quê? É nada. É nada, porque basta uma palavra para que as coisas que não existem, passem a existir. Então, o ponto inicial da minha conversão se deu pelo sacramento do matrimônio e o ponto que eu digo final, assim, agora eu quero, foi a Eucaristia, a presença real. Por quê? A nossa vida se resolve lá, né? Exatamente. No altar. A nossa vida se resolve no altar. Então, eu entendi a Eucaristia e por querer a Eucaristia, eu também, junto com meu marido, nós fizemos um voto de castidade. Até sair o resultado do processo, porque eu queria muito que ele comungasse, que ele confessasse, e se a gente não fizesse esse voto, isso não seria possível. E fiz, Cavalcante, você precisa comungar, tal, e obviamente teve uma resistência, mas depois, vendo que eu não ia desistir daquilo, eu me confessei antes dele, inclusive, foi linda a minha confissão. Linda. Eu ia te perguntar como é que foi a experiência da primeira confissão. Eu voltei lá para conversar com o padre Tiziano. Foi com o padre Tiziano a confissão? Não, ele não estava. Mas eu já estava disposta a me confessar. Eu disse, então eu vou falar com quem tiver, porque o sacerdote vai valer de todo jeito. E me deram um panfleto do exame de consciência. Olha, veja um rapaz explicando, veja os pecados. Eu disse, menina, é melhor marcar os que eu não cometi, porque nesses anos todinhos... 36 anos é pra gabaritar. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei lá passando. Eu disse, não, peraí, eu vou fazer o seguinte, não vou decorar. Eu vou ler pra ele. Eu vou passando cada pecado que tinha dizendo lá, o que eu lembrar, eu vou falar. Aí eu cheguei, fiquei em pé e o padre, senta, padre, é minha primeira confissão. Aí ele, tá bom, aí sentou, não sei o quê. Você lembra quem era o padre? Padre Giovanni. Giovanni. Aí ele sentou, aí eu fiz, olha, eu era evangélica, né, mas eu agora me converti, tô me convertendo, eu falava assim, e eu quero me confessar. Aí eu disse, eu sou casada, mas fizemos um voto de castidade, expliquei tudo, né, que eu já sabia que se eu não tivesse feito esse voto, não poderia. Por quê? Porque o sexo fora do casamento é um pecado, então precisava desse voto. Sentei e fui lá lendo, isso aqui, padre, fiz isso aqui, tal, tararara, disse tudo. Aí ele pediu pra eu falar o... Ato de contrição. Aí eu fiz, eu não sei, aí ele leia. Aí eu li, e aí quando ele levantou as mãos, aí eu fiquei assim, aí eu fechei os olhos. E eu não foi imaginação, tive uma visão assim, de como uma asa de um anjo. Se eu soubesse desenhar, eu queria desenhar. Me cobrisse, me abraçasse assim. E eu com o olho fechado, e uma luz. E ele, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho. Eu fiquei no céu. Parecia que eu estava justamente, né? A melhor sensação do mundo. Parecia que eu estava no céu. Eu saí de lá leve, disse, meu Deus, perdoou meus pecados, né? E agora? Posso morrer agora. Né? Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Por quê? Uma grande barreira, né?
para quem é protestante é a questão da confissão. Eu até trouxe aqui algumas referências. Fica à vontade. Para ler, deixa eu ver aqui o da confissão. Cadê? Faltou o da confissão. Aqui, tu és Pedro, aqui, a quem perdoares. Vamos lá. Quando, lá em João, no capítulo 20, no versículo 19, deixa eu procurar aqui, Jesus já tinha ressuscitado, né? Então, quem é protestante, abra na sua Bíblia. A minha é católica, você abra na sua, tá? João 20, 19. Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. E ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles as quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Esse versículo, ele, na parte teológica, ele consegue ficar ainda mais bonito, porque quando Jesus fala, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio, ele enviou Jesus também como sacerdote. E Jesus envia os discípulos como sacerdotes. Era isso que eu ia falar. Por isso que a absolvição compete unicamente ao sacerdote. Ao sacerdote, era isso que eu ia falar. Então aqui a gente já tem várias camadas, inúmeras. Um sacerdote falaria disso aqui, um podcast inteiro ou mais, né? A paz esteja convosco. Então, a paz não é um sentimento. O sacramento da confissão é um sacramento de reconciliação. Quando as pessoas estão em guerra, é porque o quê? Elas não estão conciliadas. Exatamente. Né? A paz é o quê? O oposto da guerra, a reconciliação. Então, o nosso pecado nos afasta de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. É um sacramento de reconciliação. E aí, volta a questão do que ele disse. Ele disse, se você perdoar, tá perdoado. E aí, eu como sempre fui da área do varejo, eu fiquei imaginando eu como gerente, quando eu era gerente de uma loja. Se eu dissesse, esse desconto pode ser aplicado, poderia. Por quê? Porque eu disse. Então, trazendo para proporções minúsculas, que não são assim... um cisco dessa verdade de fé. Mas se você chegar na minha loja, a Isa disse, me dê um desconto. É uma autoridade que compete só a você. Exatamente. Aí você vai dizer, não vou lhe dar o desconto. Mas se eu falar, olha, você pode dar o desconto, ela vai dar. E você pode dar a fulano, entende? Então, assim, é a autoridade. E a autoridade, ela só pode ser passada por quem? Por quem a tem. Exato. Porque se eu disser aqui que eu sou a prefeita de João Pessoa, aí vocês vão sair, falar com meu marido que tá ali e dizer assim, olha, interne, né? Né? Interne, porque ela tá tendo alucinação. Por quê? Porque eu não posso me conferir essa autoridade. Só quem pode nesse caso, é o próprio Cristo. Então aqui a gente já tem a alma sacerdotal, já o sacramento da confissão. Pronto, e o que você perdoar, tá perdoado. Se você não perdoar, não está perdoado. Exato. Então, o mesmo rigor que o protestante tem para o sola escritura não existe para algumas... Não se aplica nessa passagem. Igual quando ele diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas para eles mudam até os versículos agora. Não é esta pedra, é esta verdade. Como se Cristo não estivesse falando para Pedro, e sim algo... Mas eu vou te dizer relativo. Um negócio. Ele podia dizer para mim, obviamente que a pedra tem uma simbologia. Mas ele podia dizer que Pedro era qualquer coisa. Eu uma vez falando com o padre, ele podia dizer que era uma pamonha. Olha, você é uma pamonha. E sobre essa pamonha eu vou edificar a minha igreja. Não importa. Não importa o que ele disse que faria. Sobre isso, não importa o que seja, qual o substantivo, qual o gênero que ele aplicou. Não, você é segundo. E sobre você, eu vou edificar a minha igreja. Tá dito. Exatamente. Entendeu? O argumento que eu acho que eles usam é que, tipo assim, tu és Pedro, mas sobre esta... Como se Cristo estivesse apontando para ele. Não mas faz o menor sentido, os versículos anteriores e os sucessores a esse versículo de Mateus 16, 18, sempre Jesus está indicando para Pedro. Eu, inclusive, fiz um vídeo esses dias relacionado a isso, explicando que os versículos anteriores e os posteriores, tudo é direcionado a Pedro. Mas parece que só nessa palavra o protestante quer tirar e dizer, não, essa palavra aqui não, o resto sim, mas essa palavra não. Isso é uma coisa sem sentido, sem lógica. Se a gente observar direitinho, realmente ficam muitas pontas soltas, né? Então, quando eu comecei a ver, teve uma madrugada que eu passei lendo um livro inteiro de um ex-pastor, né? Todos os caminhos levam a Roma, quem nunca? Scott Hahn. Eu passei a madrugada lendo e eu pegava na minha Bíblia para ir conferindo, porque eu achava que ele podia ter, né, colocado os versículos errados para enganar. Simplesmente um doutor em Bíblia, porque o professor Scott Hahn era doutor em Bíblia antes de ser católico. Exato. Então, eu peguei o livro dele e eu fui lendo. E eu fui olhando todas as passagens. Eu vou olhar na minha Bíblia, porque eu não vou confiar no que ele está dizendo, porque pode ser que ele passou pro lado de lá e esteja querendo me enganar.
né? Mas aí eu acredito que quando a venda sai dos olhos, eu olho hoje e disse, não é possível que um dia eu debate isso aqui, não. Sabe o que eu sinto? Vergonha. Eu sinto vergonha da minha soberba, sabe? Da minha prepotência, de achar que eu saberia mais do que a igreja. O vídeo de Padre Paulo Ricardo. A igreja de 2000 anos, aí Ainda vem bem você. que veio você. Pronto, veio Isa, ainda bem veio Isa pra dizer. Então, assim, eu acho um pouco pesado o que eu vou falar, mas eu vou falar porque foi o que eu senti. Fica à vontade. Certo? Eu senti, assim, que aquilo que eu protestava era algo luciferino. Sabe? Era aquele mesmo sopro da serpente, não do Espírito Santo. Dizendo lá a Eva, Adão, você vai conhecer. Não foi do jeito que ele disse, não, viu? Não foi do jeito que ele disse, não. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser como Deus. E quando eu pego, assim, e acho que eu posso interpretar do meu modo as escrituras, eu estou sendo soberba. Eu estou caindo no mesmo pecado, né? Do anjo de luz, que não quis ser subserviente a Deus, que não quis adorar a Deus, que quis ser como Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Porque ser católico, aceitar essas verdades de fé, é também um ato de humildade. Peraí, eu não sei disso aqui. Não sei. Então, deixa eu, pelo menos, eu diria assim, para todo mundo que tá naquele limbo, sabe? Faça o seguinte, dê um voto de confiança. Peraí, deixa eu pelo menos investigar isso aqui. Deixa eu pelo menos investigar, porque hoje eu tenho uma certeza, viu? A certeza que eu tenho é que qualquer pessoa que tenha honestidade intelectual e que tenha uma abertura à graça, se ela estudar, ela vai ser católica. Não tem outro caminho. Abertura à verdade. Queira. Não queira a sua verdade, né? Queira a verdade que é uma pessoa, não a sua verdade. E estude com honestidade. Não precisa nem se aprofundar demais, porque eu não preciso nem me aprofundar muito. Porque Deus, ele foi me conduzindo. Porque ele sabia que eu queria. Eu estava perdida. E quando eu vi, eu disse, meu Deus, soprou o Espírito Santo. Isso foi antes do Pentecoste. Então, ele já teve o Pentecostes antecipado. É o Espírito Santo. Aqui, tu és Pedro. Não, porque é pedregulho, porque é pedra, porque é não sei o quê. Não sei lá, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Você é um dado, uma xícara. Mas é nessa xícara que eu vou edificar. Pronto. Eu achei muito interessante o que você falou dos pingos de verdade, quando a pessoa tenta desvirtuar aquilo que a igreja sempre ensinou. E eu faço isso um paralelo com a tentação de Satanás no deserto que fez a Jesus, usando das próprias escrituras para enganar e tentar a parte humana de Jesus. E a gente vê hoje, e isso é uma coisa que a igreja sempre falou, mas que com o tempo, pelo politicamente correto, se perdeu. Deixou de se falar que todas as igrejas protestantes, elas derivam de um mal que se chama Satanás, inevitavelmente. Isso eu falo de boca aberta, sem medo nenhum. Tudo triste também, exatamente, né? É triste. Mas tudo aquilo que se separa da verdade absoluta de Deus e da revelação dada por ele através da igreja é satânico, porque tira você da presença dos sacramentos. Tira você da graça absoluta de Deus através desses sacramentos. E como é que isso pode ser algo bom e benéfico, algo de Deus? Não é. Absolutamente nenhuma seita protestante é algo de Deus. Porque a igreja é una. Mas isso não tira pessoas de puro coração que estão nessas igrejas protestantes querendo de fato conhecer a Deus, mas se deixam enganar porque não procuram de fato o conhecimento. Então, uma pessoa que não busca o conhecimento de Deus e ouve verdades dentro de uma grande mentira, vai se saciar com aquilo, porque ela não tem a sede absoluta de buscar a verdade. E aquilo sacia ela, e ela não procura conhecimento e vive no erro. Essas pessoas são inocentes, mas as pessoas que têm de fato isso aqui, que estuda isso e usa isso para enganar, essas pessoas são as maiores culpadas disso tudo. Eu separei até um versículo que tem a ver com o que você está falando. Eu botei aqui no meu post-it que a igreja é um mistério. Efésios 5, 32. Deixa eu ver aqui, cadê o 32? A igreja é um mistério. Efésios 5, 32. É grande este mistério. Refiro-me em relação entre Cristo e sua igreja. Por que eu estou dizendo isso? Deus, ele é revelação e ele é mistério. Então, vai ter coisas que a gente não vai entender. Mas a gente precisa acatar, aceitar. Eu vou dizer uma coisa que eu não compreendia. Nossa Senhora. Para mim foi um grande mistério. E eu acatei sabendo que ela era um mistério. Então, quando eu via as pessoas com muito amor a Nossa Senhora, isso aí, eu já queria ser católica. Eu já estava na catequese e tudo. Eu olhava e eu admirava. Eu não a rejeitava, mas eu não a amava. Eu aceitava, certo? E essa barreira se transpôs ainda na minha conversão. Quando eu estava assistindo uma aula sobre Maria ser mãe de Deus, nada a ver a minha conclusão. Minha conclusão foi por uma coisa matemática. Eu passei o dia todinho vendo como se chega a um resultado na matemática. Não tem nem lógica o que eu pensei, mas fiquei pensando, rapaz, tem várias formas de chegar num resultado na matemática.
na matemática e tal. E fiquei pensando sobre isso. Eu disse, por isso que as ciências exatas é uma revelação completa. Ó o pensamento. Maria, mãe de Deus, certo? Uhum. Aí a matemática. Nada a ver, mas repara. Eu pensei, as ciências exatas, ela foi uma revelação maior de Deus, porque era necessário para a ordem no mundo. Então, os prédios, as relações comerciais e tal. Já as questões de humanas, elas são mais subjetivas, né? Porque faz parte de um mistério divino maior. Eu fiquei pensando sobre isso, daquilo que Deus revela e daquilo que Deus revela. E conversando com meu marido, olha, eu fiquei pensando, explicando, aí ele resumiu. Ele fez, tô entendendo. Você está querendo dizer que toda ciência se debruça em conhecer os mistérios da criação. Eu disse, é isso. Toda ciência se debruça em conhecer os mistérios da criação. E Deus tirou onda, viu? Criou em 7 dias. A gente tá esse tempo todinho e não sabe tudo. Aí, quando eu pensei sobre isso, antes de dormir, eu comecei a chorar. Quando me lembrei dela, Maria, mãe de Deus. Aí eu disse, rapaz, então ela é esse mistério. Aí comecei a chorar. E ele acordou-se. O que foi? Eu disse, eu tô entendendo, Maria. Eu tô entendendo. Entendendo o quê? Eu fiz, é um mistério. Eu tô entendendo que ela é esse mistério. Aí ele fez, eu não tô entendendo você. Aí eu disse, mas eu tô entendendo. Então, foi no dia que eu fui ler o livro de Scott Hahn, passei a madrugada lendo, porque qual foi a minha compreensão? Eu não vou compreender, porque é um mistério muito grande que a minha mente não vai abarcar, certo? Então, eu acatei. Peraí, eu não vou abarcar? Então, ok, não tem problema. Li o livro a noite toda. Quando deu 5h30 da manhã, terminei, porque eu sentei decidida. Eu só saio daqui quando eu terminar esse livro. Passei a madrugada. Chorei, me emocionei, vi e tal. E ele se converteu no ano do meu nascimento. Quando eu vi o ano, aí eu fiz, meu Deus, será que eu tô nascendo de novo? Obrigado, Jesus. E aí, como a inspiração para passar aquela noite estudando tinha vindo dela, do mistério, aí eu peguei, fui na cozinha, um punhado de feijão, separei 10. Jesus, me perdoe se eu estiver errando, mas eu preciso tentar. Aí comecei. Ave Maria, cheia de graça, e comecei a rezar. E pedindo perdão, Jesus, me perdoe. Mas é um mistério que eu não vou entender. Então, o texto era esse mistério. Ela era esse mistério. E eu comentei para você que teve o podcast, teve uma parte importante, não na minha conversão, que eu já tinha recebido sacramentos, mas na minha jornada. Foi sobre Nossa Senhora. O testemunho de Thalita? Foi. Quando ela disse que pediu a Jesus para amar Nossa Senhora. Né? E aquele podcast, ele chegou para mim por várias pessoas. Eu tava comentando com o Gustavo, quando a pessoa falou, olha, você precisa ver um podcast, eu disse, Thalita. Aí ela fez, eu só me lembro de você. E várias pessoas falaram, você devia ir lá. E tá aqui, ó, que coisa, né? Por um plano divino. Quando ela falou, aquilo me chamou a atenção. Aí ela pediu a Jesus para amar. Eu não rejeitava, mas eu não amava. Eu não tinha uma relação com ela. Aí eu vou pedir também a Jesus. Jesus, me ajude a amar. Eu rezava o texto. Os meus primeiros textos, eles foram muito emocionantes, mas era uma emoção rendida ao mistério. Eu não estava ali entendendo muito bem, mas eu estava rendida àquele mistério. Então eu rezava, viu? A primeira vez que eu recitei o Salve Rainha, ai, como foi bom. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Cada palavra eu degustei. E aí eu pedi para Jesus, me faça amar sua mãe. Eu quero também. Fiz aquela mesma oração que ela fez, achei tão sincera, né? E aí eu mandei uma mensagem para minha amiga. Fiz, eu preciso conversar com você sobre Nossa Senhora. Até hoje não saiu essa conversa. Quando ela assistiu, e foi até bom não ter saído, porque era algo que foi íntimo e pessoal. Aí o que acontece? Comecei a pedir. E do mesmo modo que as verdades de fé, na minha conversão, elas começaram a aparecer, Nossa Senhora também começou a aparecer. De um jeito especial, sabe? De um jeito especial. E aí eu me lembrei de 2 episódios que eu acho importante falar que não falei. Quando meu marido, ele voltou a comungar. Eu lembro que eu escrevi um bilhetinho para ele e tal. E aí uma vez na homilia, depois terminou, e quando foi a comunhão, ele levantou-se, quase que eu puxo, né? O braço dele. Porque eu disse, meu filho, você não pode, né? Você não se confessou. Aí nós já estávamos no voto de castidade, mas ele não me falou que tinha se confessado. Ele levantou, tirou aquele bilhetinho do bolso, me entregou e falou, você plantou a semente. Eu me confessei. E aí quando eu o vi na fila da comunhão, eu fiquei assim, não sei explicar. Ali nasceu minha esperança, certo? Mas o que é que tem a ver com Nossa Senhora? Tem a ver que quando eu fui procurar a foto desse momento, depois do vídeo dele na fila de comunhão, tinha uma foto do livro de Nossa Senhora, o Tratado da Santíssima Virgem. Eu não sei porque eu levei o livro para a igreja naquele dia. E não sei muito menos porque eu tirei uma foto do livro naquele dia. Aí eu fiz, ela estava lá. Aí aquilo me tocou. Aí eu lembrei também de quando a minha amiga, né, essa que eu queria conversar, falar sobre Nossa Senhora, ela disse, tem que ser uma conversa pessoalmente, né? A gente tem que sentar, e toda vez não dava certo. Ela tinha comentado no meu processo que ia ter uma palestra sobre Nossa Senhora de Simbres.
E eu fui. Ela disse, olha, ela tinha visitado, né? E disse que ia ter uma palestra naquele dia. Isso era 1h da tarde quase. A palestra era 3 horas. Ela vai. Aí eu disse, eu vou pra essa palestra. Eu vou sozinha. Ela, não vou conseguir. Então eu vou. Cheguei lá. E aí eu tinha que levar um leite. Eu não tinha leite. Eu falei, moça, tem que trazer um leite? Eu falei, não sabia. Eu falei, moça, você vai deixar eu entrar? Porque eu sou evangélica. E eu não sabia. Eu faço o Pix do leite. Aí não pegava o Pix. Eu disse, moça, pelo amor de Deus, eu quero entrar. Eu faço depois, no meu telefone e tal. Entrei. Acho que ela viu, né? E aí eu lá, e o pessoal rezando o texto, eu achando tudo, meu Deus. Ai, meu Deus, bichinho idólatra, né? Rezando. Eu achava bonito, mas a idólatra ainda foi no processo. Meu nome não é Isa, é Artemísia, meu nome de batismo. Aí tô eu sentada. Aí, de repente, uma mulher. Irmã Artemísia. Menina. Eu tava assim, ó. Aí eu... Irmã Artemísia, compareça à sacristia. E meu coração, meu Deus, a senhora tá aparecendo pra mim. Porque eu sabia que era de uma aparição. Eu não sabia como ela aparecia. Eu pensei que, qual a chance de ter uma pessoa com esse nome no ambiente, né? Aí o meu coração, eu só não me levantei. Fui porque eu não sabia o que era a sacristia. Aí uma freira foi até a mulher parou de chamar. No final das contas, a Artemísia era a freira. Só que eu fiquei tão nervosa que eu nem consegui ficar até o final. Me deu uma dor de cabeça. Cheguei em casa... não é um nome comum, né? Não é. Eu cheguei em casa vomitando. Foi um exorcismo. Foi. Aí, uma vez falando pra uma pessoa, eu fiz, olha, eu pensei que ela tava aparecendo pra mim, me chamando. A pessoa, mas ela estava ali chamando. E aí, aquilo me impactou. Aí eu fui lembrando de vários momentos da minha vida, de um momento que eu tava com muita dor, e que meu professor falou assim, peça a Nossa Senhora. Eu falei, mas eu não acredito nela. Aí ele fez, mas peça. E aí eu lembro que depois daquela conversa, eu deitei na cama, e eu me lembro que eu dizia assim, eu queria ter essa mãe, mas eu não creio. Mas naquele momento eu achava que só ela podia me consolar, mas eu não a queria. E daí eu fui me lembrando desses acontecimentos, e eu fui dizendo assim, mas agora eu quero. Mas agora eu quero essa mãe. E sabe o que foi que aconteceu? Eu fui escolher um livro para minha quaresma. Quando eu escolhi o livro, escolhi de São Padre Pio. 40 dias com São Pio. Peguei, deixei lá. Eu acho São Pio brabo, né? Eu tenho medo dele, esse padre é brabo, né? Fiquei meio assim, peguei e deixei esse livro lá. Quando começou a quaresma, aconteceram algumas coisas, tive um desapontamento, e eu me lembrei de que um desapontamento similar, né, na mesma área. Eu tinha uma vez chegado na igreja e eu olhei para aquele crucifixo, assim, para aquela cruz, para Jesus, e eu olhei e Jesus falou no meu coração assim, você tem um pai. E aquilo me trouxe muito consolo, eu tenho um pai, Jesus, obrigado, o Senhor é meu pai. Comecei a fazer a quaresma de São Pio. Primeiro dia fiz ok. No segundo dia, quando eu abro, e assim, no céu, você tem um pai, mas também uma mãe. Quando eu leio, eu não acredito. Que eu tô lendo assim, você tem um pai, mas também uma mãe. Aí eu fiz assim, meu Deus, o Senhor que quer que eu a ame como minha mãe, porque o Senhor tá dizendo só, você tem a mim, mas você também tem a ela. Aí eu olhei para Jesus, eu quero, Nossa Senhora, eu quero ser sua filha. Por favor, me aceite. E aí começaram a aparecer tantas coisas dela pra mim, entendeu? E foi a partir daquele episódio que eu pedi que aquilo que era um mistério, eu não queria mais que fosse um mistério, eu queria amar. E eu lembrei que quando eu fui protestar com o padre uma vez, ainda no processo, mas padre, por que Maria? Ela olhou pra minha cara e fez, porque Deus quis. E não falou mais nada. Aí toda vez que eu falo dela agora, eu digo, eu tenho uma mãe, porque Deus quis. E não cabe a gente querer desvendar os mistérios da providência, sabe? Então, a quem está assistindo, que ainda tem muitas dúvidas sobre a fé, porque simplesmente você não consegue compreender todas as coisas, você não vai compreender. Por quê? Se Deus coubesse na nossa cabeça, ele não era Deus. Entendeu? Ele não era Deus, visto que ele é infinito, é eterno. E a gente não é. A gente é limitado. Então, a gente não vai entender todos os mistérios. Mas se a gente se abrir a esse mistério, ele revela tudo o que nós precisamos para crer. E para viver bem a nossa fé. Assim foi com a intercessão dos santos. Sabe como foi que eu entendi? Comendo milho. Conta a história pra gente aí. Como você entendeu? Intercessão dos santos comendo milho. Comendo milho com a tia do meu marido. Tava comendo milho, conversando, conversa vai, conversa vem. Aí, não, porque é o Espírito Santo. Vai falar alguma passagem da Bíblia. Quando fez assim, aí eu pensei assim, gente, o papel do Espírito Santo é interceder por nós. Me veio um entendimento. Eu olhei pra ela e fez, titia linda, chama ela titia linda. Eu entendi a intercessão dos santos. Aí ela olhou pra minha cara com medo e fez, eu não estou entendendo você. Aí eu fiz, mas eu estou entendendo. Sabe como foi que eu entendi a intercessão dos santos? Por conta da intercessão dos conjuntos. Deixa eu fazer aqui um desenho pra tu. Ó, vamos lá. Não sou boa desenho, não. Eu entendi o seguinte. Lembra dos conjuntos, quando a gente tem dois conjuntos? Cadê a câmera? Dois conjuntos, né? Independentes. Então, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. São independentes, né?
Dois conjuntos. Mas lembra da interseção? Vocês lembram o que é a interseção dos conjuntos? É uma coisa que tem um e tem outro. Aí o que foi que eu entendi? Olha só. Eu entendi o seguinte. Que um conjunto era o tempo. E que o outro conjunto era a eternidade. E o que é que tem em comum entre os dois, entre o tempo e a eternidade? O Espírito Santo. Olha como foi meu raciocínio. O Espírito Santo tá em mim, tá? Certo. Mas tá em você? Uhum. Também, não tá? Tá nele? Uhum. Tá no meu marido que tá ali sentado, não tá? Mas o Espírito Santo é 4? São 4? Não. Não é um? Exato. Então, o Espírito Santo é o que a gente tem em comum. Aí eu entendi. Se eu creio na eternidade e no Espírito Santo, e eu tô no tempo, peraí, o Espírito Santo faz o elo entre o tempo e a eternidade. Aí eu fiz por isso que o santo escuta. Aí ela, Isa, faz sentido. Eu disse, por isso que ele escuta. Por quê? Porque ele é o elo entre o tempo e a eternidade. Não é por mérito, não é porque o santo é onisciente, porque essa era a questão para mim. Uhum. É porque ele não está mais submisso ao tempo. Ele está na eternidade. E o que é a eternidade? A posse simultânea de todos os tempos. Passado, presente e futuro. É uma coisa só. Só que a gente sabe o que é a eternidade? Não. A gente tem uma ideia do que seja a eternidade, mas a gente não sabe exatamente o que é. A gente sabe que contempla todos os tempos e que não acaba. Mas ainda assim, para entender a eternidade, a gente usa a unidade de medida que é o tempo. Então, sempre é algo, sempre Deus fala a partir do que nós conhecemos. Aí eu tô no tempo. E a diferença entre mim e os santos é porque eles não estão mais submissos ao tempo. E através do Espírito Santo, é possível essa comunicação. Trazendo um exemplo bem moderno. É um grupo de WhatsApp. Os santos, os salvos. Se eu tiver em estado de graça, eu tô no grupo. Aí eu peço, @Santa Terezinha, né? Por favor, ela é notificada. Fale com como é o... Quem é o administrador? Fale com o administrador. Do grupo aí, por gentileza, Santa Terezinha. Exatamente. Santa Terezinha, por favor, interceda por mim. Mas o Espírito Santo, que é o administrador do grupo, tá vendo a mensagem também. Agora ela só vê quando é notificada. Aí eu vou, @Santa Terezinha. Aí ela é notificada. Isa tá falando comigo. Mas o Espírito Santo tá vendo? Tá vendo também, não é? Tá vendo também. Então, menino, eu amei descobrir a intercessão do santo. Essa explicação foi maravilhosa. Foi pra mim uma coisa simples. Minha filha, peraí, uma amiga minha protestando, né? Você crê na eternidade? Creio. Crê no tempo, a gente tá aqui passando. Creio. Crê no Espírito Santo? Certo, crê, né? Então, por que você não crê na intercessão do santo? Ela ficou... ficou uma coisa pra mim. É tão simples, né? Uhum. Aí eu falei, não é possível que essa inspiração esteja correta. Não vou estudar. Eu não vou estudar porque eu quero saber se foi Jesus, se o Espírito Santo que soprou. Aí eu fiz o quê? Marquei uma aula. Fiz, olha, a aula vai ser diferente. Eu quero explicar o que eu entendi pra você fazer as correções. Aí o professor terminou e fez, pronto. É isso aí. É isso aí. Aí eu não me contei de falar com o padre, né? Olha, padre, eu entendi assim. É isso aí, tem lógica. Aí eu disse, meu Deus. Aí eu comecei a usar, né? Os santos. Agora eu vou pedir. Agora eu vou pedir. Meu marido teve um problema tal. Eu disse, vá pro escritório, não sei o quê. Não vou agora não. Vá resolver. Vai. Eu cheguei em casa, eu fiz Santo Inácio de Loyola. São José, por favor, ajude Cavalcante. Quando ele chegou em casa, não foi nem muito tempo depois, aí eu fiz, e aí, resolveu se não foi? Aí ele, como você sabe? Eu fiz Santo Inácio de Loyola, é um danadinho. Ele, o que foi? Eu pedi a ele, quem é esse? Eu falei, não sei, veio na minha mente, Santo Inácio de Loyola, pedi a São José. Aí comecei a crer. Assim, e achar arretado, assim, que coisa boa, eu tenho vários amigos no céu, então eu me senti com um grupo de amigos nobres, bons, que me aconselhariam, que me conduziriam para mais perto de Jesus, que é isso que os santos fazem. A gente sabe, minha gente, que não é um Deus ali, que é Jesus, eu sei, entende? E as pessoas têm que entender, muitos protestantes utilizam desse argumento, que acham que quando a gente tá rezando em frente à imagem, a gente tá rezando pra imagem, mas não é. A imagem estando ali ou não muda absolutamente nada. A imagem só nos faz lembrar daquele santo, mas a oração não é direcionada à imagem. Toda oração é direcionada a Deus. A diferença é que a gente pede que quem leve essa oração a Deus seja o nosso santo de intercessão. Unicamente isso. É a mesma coisa eu pedir pra você rezar por mim e que você peça pra eu rezar por você. As pessoas acham que quando você morre, essa intercessão acaba. Se você vai pro céu, que sentido tem você ir pro céu e sua intercessão não multiplicar não participar da comunhão dos santos. Exatamente. Porque a partir do momento que os santos alcançam o céu, eles estão em Cristo. Aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Então, todas as virtudes que você tem aqui na Terra, obviamente, elas são... E eu trouxe o versículo, pois né? É. Porque você falou que não era teóloga no início, mas acho que você está se tornando, está se convertendo para teóloga. Tá dando com o Padre Dezenilton. Eu ia perguntar sobre isso daqui a pouco, sobre o Padre Dezenilton. Teve um papel importante, peraí que eu digo. Olha só, Apocalipse 8, veio na sua Bíblia, viu? Que eu tô na minha, tem aqui do 2 ao 5 também. Deixa eu ver, Apocalipse 2. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus, deram-lhe 7 trombetas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro.
Deram-lhe grande quantidade de incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos. Sobre quem? Sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 5. O anjo tomou depois do turíbulo, encheu com o fogo do altar e atirou à terra. Seguiu-se trovões e clamores, relâmpagos e um terremoto. Gente, a oração dos santos diante do trono. Quem são os santos? Pois é. Os que estão, né, em estado de graça. O santo, ele morreu no corpo. A alma é eterna. Exatamente. Então, se eu creio na eternidade, eu creio na intercessão dos santos. E aí, como se não bastasse esse entendimento, Deus quis ainda me presentear com uma santinha, Santa Terezinha. Começou a aparecer para mim coisas dela, né? Apareceu, e as minhas amigas falavam, olha, a santa que escolhe, né? Porque eu fiquei super empolgada com essa questão da intercessão, me senti cheia de novas amizades, a sanguínea, né, gosta de novas amizades. Exatamente. E aí as minhas amigas falavam, eu tenho um grupo de amigas, chama Matriarcas. E aí elas, Isa, Santa Terezinha, ela escolheu. Aí eu falei, não. Aí você já tá querendo demais. Querendo demais, não, como é que ela vai me escolher? Eu não tenho nada de especial assim pra ela me escolher. Não, você vai ver. Ela, o santo que escolhe. Aí, então me aparecer coisa dela e eu, né, meio desconfiada. Não é possível uma coisa dessa. Aí, estou eu na Servos de Maria, lá me confessando, tal, e meu marido se confessando também. Quando meu marido estava se confessando, aí mostrou ao padre, ó, minha esposa lá. Aí, como é uma área livre, aberta, né, o padre olhou, deixa eu olhar pra cara dela. Aí olhou, depois ele que me contou essa parte. Eu terminei minha confissão, fui ao banheiro, quando eu estava voltando no santuário, aí eu vi meu marido e o padre na porta, assim, do outro lado. A batina ia e vinha, e eu disse, eles estão procurando o quê? Eu parei e fiz assim, ele, vem cá, eu fui toda desconfiada, o padre quer falar com você. Sabe, comigo? Aí o padre disse, benção, né? Vem cá, minha filha. Aí ela falou umas coisas e fez, você tem amizade no céu? Aí eu, amizade no céu? Eu fiquei nervosa, né? Porque eu ficava muito nervosa com os sacerdotes. Eu não sabia se pedia bênção, dava um abraço, dava um beijo, dizia obrigada. Eu ficava toda tensa. Aí eu, amizade no céu? Aí ele, sim, você tem alguma amizade do céu? Eu disse, meu Deus, será que ele tá querendo ser alguém saber que alguém morreu da minha família? Eu fiz, padre, eu fiquei sem falar nada. Aí ele, amizade, minha filha, no céu. Eu disse, eu creio na intercessão. Aí ele fez, Santa Terezinha quer ser sua amiga. Eita. Aí eu, meu olho encheu d'água na hora. Aí eu, Santa Terezinha, ele fez, ela quer ser sua amiga. Eu, padre, minhas amigas falam isso. Aí ele fez, minha filha, então é isso, ela quer fazer uma amizade com você. Eu fiz, padre, eu quero ser amiga dela. Aí eu fiz, eu quero ser amiga dela. Eu fiz, pronto. Aí eu fiz, você compra um livro dela, tudo. Eu fui, comprei uma imagem dela, já pedi pra abençoar, e já voltei pra casa, tão contente. Eu tenho uma amiga agora, Santa Terezinha, eu contava pra todo mundo. Simplesmente, doutora da igreja. Somente. E aí, quando eu fui estudar sobre ela, procurar conhecê-la, tinha tantas similaridades, né? Tantas coisas que ela me ensina. E ela estava na minha primeira comunhão. As relíquias dela não vieram, né? Uhum. Em ocasião do centenário, que é hoje. Olha que nova coincidência. Providência. Né? Providência. Na minha primeira comunhão, as relíquias dela estavam aqui em João Pessoa. E eu comunguei na frente dela. Porque teve a minha primeira comunhão, minha crisma. E depois eu fui pra fazer a veneração, né? Ver as relíquias. Eu esperei 6 horas, eu e minha sobrinha. 6 horas. Meu marido foi pra casa, assistiu o jogo, jantou, tomou banho, voltou. Quando voltou, ainda viu o primeiro. Porque quando ele chegou, ela tava chegando e ele não pôde ir pra onde a gente tava. Eu lá, cansada, suada. E a gente lá esperando. E olha só como são as coisas. A minha primeira novena tinha sido pra ela. Não porque eu escolhi. Antes mesmo de o padre me falar isso. Simplesmente, quando eu criei na intercessão, eu vi que tinha as novenas. Aí eu fui pro meu grupo, né? Gente, como faz uma novena? Aí um amigo explicou e tal. Eu fiz, eu queria fazer uma. Aí ele fez escolha isso na internet, normalmente é na data do santo, mas você pode escolher aleatório. Aí eu fiz, não sei qual escolha. Aí ele mandou um link, falei, faça essa, porque você recebe uma rosa. E aí vai ser bom pra você. Aí era sábado à noite, depois eu já comecei no sábado à noite, era a novena dela. No domingo de manhã, logo cedo, eu lá, no segundo dia da novena. No domingo à tarde eu recebi uma rosa. Do meu marido, que nem sonhava, e eu não disse. Mandei uma foto. Gabriel, o menino do grupo, eu ganhei a rosa. Ele, isso já? Eu digo, já, ela é ligeira, viu? E ganhei a rosa. E aí, guardei, não tinha contado pra ele, guardei, só falei pro meu amigo, que tinha enviado o link. E no dia antes da minha primeira comunhão, uma amiga minha de São Paulo enviou um buquê de flores, rosas brancas, iguais à da novena. E quando eu recebi, eu não associei. Eu só associei quando eu tava na fila da veneração, que eu desfiz o buquê, fiquei com umas na mão, dei outras ao meu marido, outra à minha sobrinha. Quando eu olhei, eu fiz as mesmas rosas. Aí pronto, quando chegou a nossa hora, parou a fila. Por quê? Porque começou a oração eucarística. Aí era eu aqui com minha sobrinha, meu marido e ela ali. Eu disse, meu Deus, ela veio pra minha primeira comunhão, no caso a segunda, né? Porque era a segunda naquele dia. E eu disse, ela se faz presente mesmo. E lá,
diante das relíquias, quando eu menos espero, era choro com uma crise de riso que me deu. Porque quando eu vi, eu olhei Santa Terezinha, eu amo a senhora. Aí chorando, aí eu olhei pra minha sobrinha, ela jamais serei católica, né? Tia Rita, jamais serei católica. E tava lá, Santa Terezinha, eu te amo. E eu ainda voltei pra dizer, Santa Terezinha, eu te amo. Sabe, que bênção é poder contar com a amizade do céu. Por quê? Porque Deus quis que fosse assim. Né? Deus quer a unidade do corpo dele, que é a igreja. Né? A unidade dos membros. Tem uma passagem também de São Paulo, olha só. Aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios, no versículo 10, ele fala o seguinte: eu vos exorto, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisão entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Isso é uma exortação de Paulo à igreja. Sede estreitamente unidos. Deus quer a igreja unida, né? E vai querer ser unida aqui na terra com o céu também, né? Deus quer a gente unido no modo de pensar, né? Então, a comunhão dos santos, ela é uma porta, né? Uma via que Deus usa para que a gente se aproxime dele. Nós sabemos, eu sei que não é Santa Terezinha que faz. Eu já fui secretária de um prefeito. Então, eu fazia muitas coisas, né? Pedia, uma pessoa chegava, isso aqui para resolver tal. E eu dizia, pode fazer, pode não sei o quê, mas não era, a autoridade não era minha, era dele. Entende? Então, não é o santo que opera um milagre. É Deus que opera, mas eles estão em unidade conosco quando a gente está em estado de graça para nos levar a Jesus, né? Para que a gente se aproxime deles. Então, é maravilhoso, é uma riqueza. Se você não crê, o que eu digo é, pelo menos dê uma chance, sabe? Sem protestar, de coração aberto. Tente, conheça. Eu desafio você a olhar para a história dos santos e não se aproximar de Jesus. Se algum santo levar para longe de Deus... Não é santo, não. É isso aí. Não é santo. Esse episódio do Ecclesiancast está chegando até você graças aos nossos apoiadores. Voajar, explore o mundo com a Voajar, aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milha, tudo para a sua viagem. E dizendo que veio através das nossas redes sociais aqui do Ecclesiancast, você terá de 5% até 60% de desconto. Melhor preço, melhores condições para a sua viagem de fé ou de férias com a sua família. É isso aí, vai estar saindo bem, viu? Tá vendo? Rapaz. Outra parceira da gente tá desde o início do podcast é a Toda Tua Maria, com as cadeias de consagração, tanto a Nossa Senhora quanto a São José, ou qualquer consagração aos santos que você deseja fazer, a Toda Tua personaliza a sua cadeia, também pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. E você escolhe o título mariano que você quiser ou o título de São José. Eles personalizam e enviam para todo o Brasil. O QR Code também está na tela. Você abre a câmera aí no QR Code, vai lá no perfil do Instagram deles e fala que veio pela Ecclesiancast que vocês têm 10% de desconto na Toda Tua Maria. Tem o nosso QR Code também para você que quer apoiar aqui nosso podcast. Só chegar com o celular aí no QR Code e fazer sua oferta aí de acordo com o seu coração. Compartilha também esse episódio aqui para todo mundo se conhecer aí. Deixa um comentário pra gente, deixa o like. E é isso aí. Pois é. Vocês podem conhecer uma pessoa que está passando pelo mesmo processo que a Isa passou, graças a Deus. E está precisando ouvir tudo que foi dito nesse episódio aqui. Se você assistiu esse episódio até agora, eu quero que você comente aí abaixo o tema principal que a gente falou no episódio inteiro. A verdade. Comenta abaixo aí. A verdade. Porque vão assistir o episódio e vão procurar saber que verdade é essa. E vão encontrar a verdade que a Isa encontrou. E agora vem a pergunta que eu disse a você que eu queria muito fazer. É como entrou o Padre Dezenilton na sua vida? O Padre Dezenilton, que é figurinha carimbada aqui do Ecclesiancast, já veio 2 vezes, vai voltar mais vezes aqui, porque o homem é inteligente. Viu? Demais. O homem é inteligente. Então fala pra gente aí como é que o Padre Dezenilton entrou na sua vida. Não acredito que eu nem gostava dele. Um bichinho daquele tamanho, você não gostava dele. Como é que pode não gostar gostava dele, não, Dezenilton? porque ele chegou na paróquia quando eu tava chegando também. Então, a pessoa protestante, né, acostumada com o mesmo pastor durante muitos anos. Aí, eu mal cheguei, já ia trocar o sacerdote. Eu disse, ai, meu Deus do céu, não acredito, não. Aí, ele... na quarta-feira de cinzas, né, eu não tinha recebido ainda os sacramentos e tal. Aí, eu tava doidinha pra colocar as cinzas na minha testa. Eu fiz um coque. Já esperando o momento fotográfico. Fiz um coque pra tirar aquela foto da quarta-feira de cinza, né? Aí ele, rapaz, bota na cabeça. Bota na cabeça. Já ficou com mais raiva. Eu fiquei com uma raiva. Primeiro que eu não identifiquei ele na entrada, né? Porque ele, como é mais baixinho, eu sou hoje não vai ter padre não na missa. Aí depois ele disse, meu Deus, é aquele padre. Aí ele vai, bota na cabeça. Aí eu disse, rapaz, o padre já chegou agora, já chega, já contrariando a igreja, já com a raiva. Aí cheguei, cavalcando, foi pra outra missa. Que não deu, não tem como a gente ir junto. Chegou com a cruz, tome. Eu disse, rapaz, aquele baixinho daquele padre. Fiquei com uma raiva. Só que Deus gosta de me humilhar. Que eu disse assim, Deus me acha muito metida. Quando eu via, jamais serei católica. Eu falei, peraí, vai ser não? Pois chegue. Quer aparecer pra foto? Peraí, que eu vou mostrar agora. Aí eu ia pra catequese e o padre Dezenilton estava ministrando uma formação. Quando eu saía da catequese, ainda ficava 30 minutos ele na formação. Minha catequese terminava mais cedo. Eu passava,
Aí ficava ouvindo a aula, né? Aí, rapaz, interessante e tudo. Aí o pobre, toda missa eu ia com um bloquinho, com as dúvidas. Padre, o senhor poderia tirar a dúvida, por favor? Ele, claro, sempre muito disposto, né? Ele tirou tanta da dúvida, mas tanta da dúvida. Eu ia com o meu bloco, porque eu queria conhecer mais a igreja, queria amar a igreja mais. Então a gente conhece aquilo que a gente ama, né? Eu acho que foi... Santo Agostinho. Né? Que disse isso, então a gente busca conhecer para que a gente ama. Então eu tirava, ainda tiro, mas eu tirava muito mais. Então tudo aquilo que me soava estranho, que ficava me incomodando, eu anotava, ia lá, procurava depois da missa. Padre, o senhor poderia já... Ele já sabia, venha. Aí eu ficava esperando algum atendimento que ele ia fazer, porque sentava e ficava tirando minhas dúvidas. Foi assim. E ele é devoto, né, de Santa Terezinha também. E eu ia derrubando ele uma vez no altar. Foi Deu uma virada assim, de repente, aí ele caiu do batente. E eu disse, meu Deus. Então, foi um grande presente de Santa Terezinha também. Deus sabe que eu precisava de um acompanhamento, né? Então, ele foi muito importante nesse início, que eu já estava na catequese, mas eu queria conhecer mais, amar mais, né? A igreja, então, ele me ajudou muito nisso. Me ajuda até hoje. Para desenho tem uma benção. Você ia derrubando ele dos degraus da Foi. E ele querendo me conduzir ao céu. Qualquer degrau para aquele bichinho ali é um penhasco. É um penhasco. É bem pequenininho. Isa, eu queria saber como é que foi a sua primeira comunhão, assim, qual foi o sentimento? Fala um pouco desse momento pra você. Rapaz, eu acho que eu nem aproveitei tanto, porque eu tava lesa. Eu acordei, falei assim, eu vou acordar, fazer uma maquiagem bem clean, né? Vou tomar um café da manhã bem tranquila. Aí não dormi, ansiosa. Já acordei com dor de cabeça. Não conseguia fazer a maquiagem, porque só fazia chorar. Aí eu falei, não, vou então orar, né? Vou botar uma música, vou rezar. Aí, eu chorar mais ainda. Aí, mandei uma mensagem pra minha amiga, Rafa, pelo amor de Deus, não tô conseguindo me maquiar. Ela, é sério, eu só faço chorar. Ela, Isa... não se preocupe com a foto, não. Viva. Não deixe de viver o momento por conta de uma maquiagem. Aí eu, sabe uma coisa? Eu não tô nem aí. Deixar a emoção fluir. Eu só fazia chorar. Só fazia chorar. Pra mim, assim, eu não sei nem explicar. Eu acho que eu nem aproveitei como deveria. Porque eu fiquei inebriada. Parecia que eu tava em outra galáxia. Quando eu comunguei, que voltei pro banco, e olhei pro meu padrinho, eu fiz assim, Deus me humilhou, viu? De jamais serei católica. Pra aqui, amando isso aqui. Ele fez, louvado seja Deus. Né? Eu disse, Jesus, continue me humilhando, me quebre todinha. Porque eu sofri muito no meu processo. Porque envolveram muitas coisas, né? O casamento, a minha fé, a família, tantas coisas. Mas eu passaria tudo de novo. Foi pouco. Entendeu? Foi pouco diante daquela riqueza. Então, foi um sonho que eu estava realizando. Porque no entendimento da Eucaristia, quando eu ia à missa, eu ficava olhando as pessoas na fila e eu imaginava que eu estava na fila. Aí eu ficava, eu tô logo depois daquela pessoa de vermelho. Aí eu ficava imaginando, agora é minha vez. Aí eu ficava criando na minha cabeça aquela imagem, na minha comunhão espiritual. Então, parecia que eu estava numa antessala, vendo tudo por um vidro, e naquele dia eu estava dentro da sala, eu estava dentro daquela eternidade. Naquela realidade que era dentro do meu tempo, né? Que a gente está diante do tempo, mas naquele momento eu estava entrando na eternidade e a Eucaristia até hoje me encanta. Porque quando eu penso que aquela mesma presença que estava diante dos apóstolos, dizendo, isto é o meu corpo, é a mesma presença. Aí eu fico olhando assim, ai meu Deus, como era o som da voz de Jesus, né? Como eram as feições dele, né? Qual fruta ele gostava? Às vezes eu fico perguntando ao meu marido, será que ele gostava de manga? Ele, não tinha manga naquele tempo. E eu fico me imaginando, sabe? Então, todas as vezes que eu olho, eu penso, como foi aquele momento? É aquela mesma presença. E isso me encanta. Só que ainda me encanta pouco, porque eu quero que me encante mais. Porque se a gente soubesse mesmo, a gente tivesse a fé mesmo, a gente todo dia estava lá, horas e horas e horas, né? Então, o que eu peço é que minha oração é, Jesus, eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais. Porque a minha vida se resolveu no altar. Quando eu vi meu marido comungando a primeira vez, né? Ali nasceu minha esperança. Eu dizia assim, no meu coração, eu disse, o compromisso dele agora não é comigo. Agora é com Jesus. Então, se ele está encontrando com Jesus, vai dar certo. E isso, inclusive, foi importante para que eu o perdoasse. Nós nos ferimos. Eu o feri e ele também me feriu profundamente. Mas quando eu o vi lá na fila, e ele comungou, e toda vez que eu via, Jesus quebrou. Jesus gosta de me humilhar. Mas continue, Jesus, humilhados serão exaltados. Por quê? Porque eu fazia assim, eu não quero perdoá-lo pelos erros que ele cometeu comigo. Mas quando ele vai ao sacerdote, em persona Cristo, né? Jesus o perdoa, porque vê nele um arrependimento. Quem sou eu para não perdoá-lo? Quem sou eu para não perdoá-lo? Quem sou eu para não olhar para ele com misericórdia e amor? Né? Então, Jesus usou meu marido para a minha salvação. Porque tudo começou com ele. Tudo começou pela salvação dele, orando pela salvação dele. E ele disse para mim que quando ia procurar apartamento e quando combinava o divórcio,
ele tinha certeza que tudo ia dar certo. Ele disse, eu ia, mas eu sabia que não ia comprar apartamento, que não ia fazer, que ia dar certo. Eu estava orando, ia dar certo. Ele teve muito mais fé do que eu. Entendeu? Ele teve muito mais fé do que eu. Então, ele tinha uma certeza. Eu perguntei, por que você foi então para a igreja católica? Por que você voltou? Ele falou, para ser sincero, foi por sua causa. Mas depois eu fui vendo, né? Fui conhecendo. Então, Deus fez um combo, né? Usou ele para me apresentar à igreja, para me salvar. Me usou para trazê-lo de volta, né? E quando eu pensei sobre isso, foi quando eu descobri, na verdade, a crise era só uma nuvem que estava sobre o amor. Porque se o que eu mais desejava para ele era o céu, isso é o maior amor que eu posso ter por ele. É o desejo, né? E lutar para que ele vá ao céu. E ele, por mim. Então, foi a confissão e a Eucaristia. Tanto que quando o resultado saiu, que teve uma mudança no processo, e eu achei que tinha dado negativo e tal, eu tinha uma certeza que eu ia continuar sendo católica do mesmo jeito. O processo de nulidade saiu, nós recebemos o sacramento, mas se não tivesse saído, eu continuaria sendo católica. Porque eu não poderia ter uma fé baseada nas minhas conveniências. Porque a fé não é um self-service. Dizer, não gostei disso aqui não, quero esse tal, para montar o prato do meu jeito. É à la carte, entendeu? Não é self-service, vem pronto. Ou eu aceito, ou eu não aceito. Entende? E mesmo aquilo que de repente me doa um pouco, que é difícil confessar, né? É difícil, às vezes, falar sobre os nossos pecados, mas é importante para a nossa alma. Então, o prato é feito, né? Já vem tudo pronto. Então, para quem está nos assistindo também, que não queira uma religião baseada nas suas conveniências, entendeu? Deus é Deus. E ele não vai mudar para a nossa conveniência. O que a gente precisa ter um entendimento que todas as coisas, elas vão cooperar para o nosso bem. Mas que esse mesmo Deus bom, né? Gracioso, gentil, Deus é um Lorde. Eu digo, ele é um Lorde, né? Maravilhoso. E mesmo quando ele me fere, é porque ele quer me curar. Mesmo quando ele permite que algumas situações aconteçam, né, que são difíceis de passar, que dói, mas como dói. Mas ele quer nos salvar. Por quê? Porque a eternidade não se compara ao que nós temos aqui na Terra. E às vezes a gente é muito apegado ao que a gente tem aqui na Terra, como, por exemplo, o voto de castidade. Algumas pessoas acharam feio, questionaram, voto de castidade, vocês casaram há muito tempo. E eu achei meu marido, assim, um homem honrado. Quando ele fez, podem dizer do nosso voto. Quando eu fui dar uma vez falar na igreja, ele pode dizer, não tô nem aí o que vão falar da gente. Nós estamos fazendo o certo e não devemos nos envergonhar. Quantas vezes nós temos vergonha de fazer o certo? Somos tímidos para fazer o certo. Somos tímidos para a santidade e não somos para as outras coisas, né? Então, o que eu vivi foi aquilo que fala no Novo Testamento, buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu tinha a iminência de não ter a minha casa, não ter o carro, não ter a loja, não ter marido, não ter nada. Mas o que mais importava era o reino. Então, é importante que a gente coloque as coisas nos lugares devidos, né? As coisas primeiras em primeiro lugar. O resto é se Deus quiser. E a gente não pode ficar questionando a forma como Deus distribui os seus bens, como Deus distribui os talentos, a sua graça, as virtudes. Não nos cabe questionar. Mas nos cabe buscar, não é? E ser sincero diante de Deus. Eu fui sincera diante de Deus. Isso para mim é o mais importante. Assim, fica uma coisa também nesse episódio. Seja sincera diante de Deus. Quando eu estava vivendo a minha agonia, eu cheguei para Deus e fiz, Jesus, que inferno eu estou vivendo, sabe? Porque o Senhor me colocou aqui. Não adianta a gente não querer falar, porque Ele sabe. Ele sabe de tudo que se passa, mas Ele quer nos ouvir, porque Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele não fere a nossa liberdade. Porque a gente só pode amar dentro dessa liberdade, sabe? Então, chega para Deus e fala, né? Estou inquieta. Se você vive inquieta com os assuntos católicos, isso já é um indício. É sua alma intuindo que há uma verdade superior a você. Então, não conteste, se abre a graça, sabe? Chega e fala, Jesus, eu não gosto desse povo idólatra, escolha se você achar que deve, sabe? Mas eu estou sentindo, né, isso. E fale e coloque diante de Deus. Então, em todo esse processo, Deus me honrou em pontos em que eu fui humilhada, né? Deus me sarou em pontos que eu fui ferida. Então, aquela mesma pessoa, que foi o meu marido, que me provocou dores, assim como eu provoquei nele, foi a pessoa que Deus usou para me salvar, né? Para olhar para Ele. Então, o amor, Ele salva a gente. E muita coisa não, tudo a gente resolve no altar do Senhor. É aquela presença que resolve. Então, a gente precisa se abrir a essa verdade, sabe? Crer, a gente crê pouco, eu quero crer mais. Jesus, resolve isso aqui, porque baixa uma palavra dEle. Baixa uma palavra dEle. E às vezes baixa só uma nossa também. De dizer, Jesus, faça-se assim como Nossa Senhora disse, de acordo com a tua vontade. Eu não sabia o que é que ia dar a minha história. Mas eu tinha certeza que o Deus que iniciou o mistério, Ele terminaria para a glória dEle. Para a glória dEle.
E quando o padre falou assim, os meninos vão lhe chamar, tal, eu fiz uma oração, eu fiz, Jesus, se for para eu ir lá e falar sobre mim, não permita que eu vá, não. Eu quero falar do evangelho. Então, eu queria que você que assistiu não olhasse para a minha jornada. Porque o que eu tenho mais interessante na minha vida é essa graça que me alcançou. Eu não acho minha vida nada interessante, porque não é minha, sabe? É essa graça que nos alcança. Então, que você olhe para Jesus, sabe? Mesmo que você ainda não creia o suficiente, vá, sabe? As coisas, elas passam também pela experiência. Às vezes, Jesus explicava as coisas. E às vezes ele dizia, vinde e vede. Talvez Jesus esteja dizendo isso para você, vinde e vede, né? Deixe essas suas dúvidas passarem pela experiência, para depois atingir a sua razão. Às vezes é daqui para cá, e às vezes é daqui para cá. Mas sempre é do alto pra gente. Maravilhoso. A gente já tá indo pros finalmente desse episódio, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para você. Isa, você como uma ex-batista e hoje católica, o que é a Igreja Católica para você? A Igreja Católica é um amor. Eu não sei nem explicar direito, sabe? Porque tem vezes que na missa eu só consigo agradecer. Jesus, obrigada. Obrigada por eu estar aqui. Obrigada por eu viver nessa unidade. Obrigada por eu estar nesse corpo de Cristo. Sabe? Obrigada por me permitir viver, estar diante do Senhor na sua presença real. Então, Deus, ele fundou uma igreja, né? Ele não deixou a gente a esmo, não sei quanto tempo, né? Para vir Lutero para dizer como é que tem que ser. Ele fundou uma igreja. A Bíblia, no fundo, eu acho que todo protestante é católico também, porque o fundamento do protestante é um elemento católico, que é a Bíblia, né? A igreja, ela precedeu a Bíblia. Então, ser católica para mim hoje é um canal de santificação, é uma bênção, é um amor muito grande. É onde eu posso estar ali na missa e encontrar com um amado da minha alma. Para onde eu quero ir, sabe? É para ele que eu quero ir. É isso. Amém, amém. Isa, eu queria agradecer demais a sua presença hoje, partilhar esse seu testemunho com a gente. É emocionante, me segurei aqui em vários momentos também para não chorar junto. Mas foi bênção demais, é isso aí. Belíssimo. E pra gente encerrar aqui, chegar no finalmente, a gente tem um quadro aqui que o Juninho deu meu nome pro quadro, eu não sei porquê. É o segundo católico. Não, segundo católico. Eu vou lhe fazer algumas perguntas e a primeira coisa que vier na sua mente você responde. Tá. Um segundo, tá? Tá. Uma música. Rapaz, fugiu da minha mente. Eu gosto de... Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Deus e Salvador. Mas Yeshua. Yeshua. Me atrevo a te chamar de meu amor. Um filme. Eu não sou muito de filme, não. Mas teve um que é Pode ser um documentário. Ana Karenina, que é sobre uma família. E no início me marcou muito essa frase, né? Que existem muitas formas de uma família ela se perder. Mas só uma dela ser feliz. Então, resume um pouco da religião também. Só existe uma forma. Qual o nome do filme? É de Ana Karenina. É. Um papa. Tem que ser o Leãozinho, né? Porque... Tá todo mundo leonizado. Né? É porque foi o que eu acompanhei, né? Agora, oficialmente, como católica, então... Maravilha. Um versículo. Pode ser 2? Pode. Eu falei do princípio era o verbo, né? E tem um que eu gosto muito, que é o que Deus disse a Moisés. Moisés disse a Deus, se tua presença não for comigo, não me faça subir nesse monte. E Deus responde a Moisés, irá a tua presença comigo para te fazer descansar. Então, eu acho belíssimo isso. E isso sempre é uma oração para mim, que a sua presença vá comigo. Se a sua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Maravilha. Um lugar que conheceu e marcou a sua vida. É Servos de A Servos de Maria. que foi o primeiro contato, né, com a igreja. Um lugar que gostaria de conhecer que ainda não conheceu. Tem vaga para ainda para Lisieux. Tá vendo? Eu quero Lisieux, Tá eu quero não Vaticano. sou eu. Eu tô indo pra Lisieux, final do ano. Se você quiser, a gente vai passar lá na França. Lá. Estamos indo ano que vem também, se quiser mais tempo para se programar. Então, todos os anos eu vou pra lá. É né? meu Então, local de parada. Vamos, se você quiser ir, se vocês quiserem ir, Tá ali. tem vaga pra ir pra Lisieux. Partiu Lisieux. Um santo. Já sei. Tem nem como dizer outro. Ai, ainda tô pensando aqui. Inclusive tem Lisieux e Eleição também, que são as duas casas de Minha Santa amiga Terezinha. conheceu. É maravilhoso. Eu chorei feito uma criança quando eu cheguei lá. Um personagem bíblico. Eu gosto de Moisés, né? Moisés. Eu gosto de Moisés. E por último, pra gente encerrar, qual conselho, pode olhar para aquela câmera para falar com o pessoal de casa, um conselho que você daria para uma pessoa que está vivendo a mesma situação que você se encontrou nesse processo? Qual conselho você deixaria para quem é protestante hoje, mas está buscando conhecer a fé católica, está nesse processo? Qual conselho você deixaria?
Faça uma oração sincera diante de Deus e fale para Ele das suas dúvidas. Se no final das contas você quer encontrá-lo, você quer agradá-lo, você quer o céu, então Ele vai conduzir você. Mas Deus, Ele não vai ferir a sua liberdade, Ele deu livre-arbítrio para você. Então, se abra à graça e pesquise, vá pesquisando com o sentimento seguinte, igual quando a gente assiste um filme. A gente assiste um filme, a gente não fica contestando. Mas isso aí é real, isso aí não acontece. A gente relaxa e assiste. Então, relaxa e vai estudar. Porque você não vai ver padre, nem ninguém chamando, venha, não sei o quê, sabe, fugindo da razão. A fé católica, ela não é emocional somente, né? Ela tem, a gente se emociona, a gente tem experiências espirituais também, mas ela também pode ser compreendida à luz da razão natural, né? Deus, ele pode ser compreendido, a nossa fé pode ser compreendida, então Deus sabe a via que você precisa. Então, seja sincera diante de Deus, seja sincero diante de Deus, se coloque e tenha abertura à graça. E depois a gente se encontra na missa. É isso aí. Show de bola. Se você curtiu, deixa o like, comenta, compartilha aí para o maior número de pessoas. Se inscreve no canal, muita gente assiste e não é inscrito no canal ainda. Então, para você que está acompanhando até agora, se inscreva no canal, compartilhe para as pessoas que estão passando pelo mesmo momento que a Isa passou. Isa, muito obrigado por ter participado desse episódio incrível aqui da EcclesianCast. Deixe suas redes sociais para o pessoal que quiser acompanhar. Eu que agradeço, foi uma alegria imensa falar da minha jornada para mostrar o Evangelho. E é isso que espero que fique para você, né? A mensagem de Jesus e que você se aproxime dele, se encontre com ele, tá? E se encontre com essa presença real. Então, meu Instagram é Isa, com Z, Heráclito, com H. E eu trouxe um livro para indicar, pode? Pode, fica à vontade. Um livro que me ajudou muito, esqueci de falar. Esse daqui, Razões para Crer. Bem interessante, como ele foi protestante. Então, entende muito as dúvidas, né? Porque no final das contas, as dúvidas, elas caminham ali sempre nos mesmos eixos, né? Uhum. Então, ajuda muito. Leia e vá conferindo na sua Bíblia e vá se abrindo à graça de Deus. Então, e qualquer dúvida, né? Qualquer coisa que precisar, no direct tá aí pra isso. Maravilha. Eu quero pedir pro seu maridão aparecer aqui também, que a gente falou tanto nele, ele tá filmando ali. Tá filmando. Ele tem que aparecer aqui pro pessoal conhecer. Cavalcante. O homem que também participou do processo de conversão. Todinho. Foi sofrido. Dá uma baixadinha aí. Baixa aqui. Aí, pronto. Ó, pessoal, esse aí é o José. É o José. É o José. Teve muita paciência, viu? Que apareceu, teve paciência, mas o casamento vive também disso. É o principal, paciência, né? É. Pra buscar o céu.